Estamos em Panorai. Inscreva-se e deixe seu like. O Rio de Janeiro é uma cidade marcada por bom humor e por festas, mas também um dos locais mais violentos do mundo. Esse ambiente é perfeito para ocorrências sinistras. Por ter sido a capital do Brasil colônia, há também uma enorme quantidade de prédios públicos muito antigos e lotados de histórias macabras. Vamos conhecer mais um deles hoje. Numa ponta que avançava sobre o mar, posteriormente conhecida como Ponta do Calabouço, entre as praias de Piaçaba e Santa Luzia, no centro histórico do Rio de Janeiro, os portugueses construíram em 1603 a Fortaleza de Santiago, origem do conjunto arquitetônico que hoje abriga o Museu Histórico Nacional. Por sua localização estratégica para a defesa da Baía de Guanabara e da própria cidade, a região já abrigou um forte, uma prisão, um arsenal de guerra e um quartel militar. Foi uma área militar até 1908, quando o arsenal de guerra foi transferido para a Ponta do Caju. Em 1922 foram abertas ao público duas galerias do Museu Histórico Nacional, criado naquele mesmo ano pelo presidente Epitácio Pessoa para dotar o Brasil de um museu dedicado à história nacional. O acervo do museu conta com mais de 300 mil peças. Entre elas existem carruagens, armas de guerra, correntes utilizadas para prender prisioneiros e escravos e muitos dos itens pessoais dos habitantes da época. Apesar de ser um museu aberto ao público, nas horas mais vazias do dia e nos momentos de tranquilidade, coisas acontecem. Quando trabalhava na biblioteca, já faz alguns anos, eu limpava as prateleiras de livros quando escutei passos e logo fui ver quem era. Eu vi uma pessoa andando em zigue-zague entre as prateleiras. Fui atrás para chegar mais perto. Eu vi a pessoa atravessando a porta da biblioteca para o arquivo. E então fui perguntar à responsável do arquivo e ela disse que não tinha visto ninguém. Algum tempo depois aconteceu a mesma coisa com ela, só que foi do arquivo para a biblioteca. Além desse clássico relato sobre fantasmas, existem outros que envolvem basicamente objetos se mexendo sozinho, correntes arrastando, lamentos dos escravos, vozes sussurradas e diversos outros. É claro, como todo lugar mal assombrado que se preze, temos uma celebridade fantasma. O conjunto arquitetônico do museu pertencia originalmente ao Forte de Santiago da Misericórdia e posteriormente à prisão do Calabouço, e foi nela que o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o famoso e inconfidente mineiro conhecido como Tiradentes, foi esquartejado. O alferes, mártir do Brasil colônia, foi condenado à forca e ao esquartejamento pela coroa portuguesa. E no dia 21 de abril de 1792, a sentença foi executada. No caminho para a forca, levantada no campo de São Domingos, atual Praça Tiradentes, o inconfidente teria tido permissão para fazer a sua última oração na igreja da Nossa Senhora da Lampadosa, cuja construção teve início em 1748. Após o enforcamento do corpo, foi levado para a prisão do Calabouço e em uma de suas celas foi fatiado. Sua cabeça cortada foi levada para a cidade de Vila Rica, a atual Ouro Preto, e pedaços de seus restos mortais foram espalhados pelo Caminho Novo, uma das estradas reais que davam acesso à região das Minas Gerais à época do Brasil colônia, como exemplo para aqueles que pensassem em questionar o poder de Portugal. Dizem que nessa data, nos momentos de silêncio mais profundo no museu, é possível ouvir o som de um cutelo ou machado que bate ocasionalmente sobre um apoio de madeira, repetindo o esquartejamento de Tiradentes. Dizem também que o fantasma de Joaquim José da Silva Xavier costuma rondar tanto ali quanto o Palácio Tiradentes, sede da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, erguida no local da cadeia da cidade, onde o condenado teria passado seus últimos dias. Digamos que é no mínimo sui generis colocar os deputados trabalhando em um prédio onde era cadeia. Estamos em Panorai. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.